lá vem história. Ainda estou começando pelo começo, de quando eu cheguei na América, né? Então, vamos começar pelo primeiro dia na América, o primeiro dia cheio na América, né? Então, foi dia 26 de janeiro de 2005, um dia depois do aniversário de São Paulo. Eu cheguei aqui na América, dia 25 de janeiro, por volta de umas 3, 4 horas da tarde. Minha mãe foi me buscar, já contei essa história e já fui trabalhar. No mesmo dia. Aí agora nós vamos falar do dia seguinte. No dia seguinte, voltei do trabalho, fui pra casa, dormi e tal, tomei banho. E aí, acordei de manhã. Minha mãe foi trabalhar e me deixou em casa lá. No primeiro dia, né? Saiu da... Aí, lembra-se, né? Eu fui ciclista, meu pai foi ciclista, meu pai foi um ciclista super famoso, campeão sul-americano, campeão brasileiro, meu pai um monte de título. Então, duas rodas sempre teve no meu sangue. Quando eu vim pra América, minha mãe falou: César, não precisa trazer nada, roupa, nada. Eu trouxe 2 cuecas, uma camiseta, um par de meias. Ela falou assim: compra tudo aqui. Tá bom, mas eu trouxe a bicicleta. Era uma Harley, com R, não com H, né? Uma Harley Davidson, uma Harley, uma bicicleta americana, que por acaso, quando meu pai foi campeão sul-americano, ele estava correndo com uma Harley americana, né? Tinha comprado essa bicicleta uns anos atrás aqui nos Estados Unidos e mandaram para o Brasil. E agora ela voltou para os Estados Unidos. E aí eu saí, eu estava no norte de Miami, mais ou menos em frente ali, para quem conhece, o Shopping Aventura Mall. E eu saí para andar de bicicleta, né? Tomando cuidado para não me perder. Eu estava com a minha bicicleta, cheguei na América, 38 anos. E falei, vou dar uma volta, vou ver qual é que era. E fui andar. O que me marcou muito, né? Que eu nunca esqueço aquilo, né? Eu tava andando pela Dixie Highway, pra quem conhece. E tinha, depois que eu tinha andado bastante e tal, eu parei numa oficina. Sabe, a Flórida não é bem Estados Unidos, a Flórida é Cuba, a Flórida só tem... não tem muito mexicano, tem mais sul-americano e do Central América, além dos cubanos. O cubano é que domina aqui. Mas lembra, eu não estava em Miami, eu estava no norte de Miami, que já não é, que é menos hispano, né? É um pouquinho mais de americano. E eu parei numa oficina e tinha uma Mustang, assim, um pouco mais velho, e o cara tinha levantado o Mustang e estava mexendo nos freios. E a oficina era assim, quando eu passava na calçada, dava pra ver pertinho. E eu parei, lembra? Pra mim tudo era novidade, já fosse um Mustang, né? E aí eu fui falar com o cara, aí eu falei assim, eu falava muito pouco inglês, mas um pouquinho eu falava. Eu falei assim, you fix the brakes, né? Que seria em inglês, né? Você está consertando os freios. E ele falou assim, eu estou arreglando os frenos. Aqui é Miami, aqui não se habla inglês. Entendeu? Porque ele olha pra tua cara, ele sabe que você não é americano, eu com essa cara aqui, sabe que eu sou americano. E se eu abrir a boca pra falar qualquer coisa, ele sabe que eu não sou hispano. Eles conhecem, o português, o brasileiro é o único que fala português, né? Então tem um sotaque de português, eles já sabem que é brasileiro. É brasileiro, aqui se habla espanhol, não sei, eu falei, aí eu ainda falei, pois aqui não é América? Não, aqui é Miami, aqui é Cuba. Aqui o gringo tem que falar espanhol. Aí eu vejo você aí, ah não, eu não vou pra Flórida porque eu não falo inglês. Sabe de nada, verdade? Tá, aí eu vou pular um pouquinho mais, né, pro vídeo não ficar tão curtinho. Eu trabalhei ali no car wash, trabalhei colocando umas pedras, mas tudo bem pouquinho, assim, uma semana num, uma semana 15 dias no outro, assim, bem pouquinho. E logo eu fui trabalhar no Gaúcho. Gaúcho tinha uma oficina mecânica e ele especializado em brasileiro. Entendeu? Ele trabalhava com os brasileiros, com a colônia brasileira. E a minha mãe era cliente dele. Minha mãe tinha um Jetta, um carrinho ruim. Minha mãe vê um carro daquele na rua, ela muda de calçada. O carro não é ruim, só que aqui ele é importado. Então, quando precisa de peça, é tudo caro. Entendeu? É ruim. E Volkswagen
saco dele. Ele falou, não, quando ele vier aqui, eu arrumo. Eu sabia um pouco de mecânica, não era mecânico profissional, mas eu entendia bastante de mecânica. Eu ia trabalhar de ajudante lá, certo? Passou ali uma semana, duas, não me lembro quanto tempo, e o gaúcho falou, não, olha, traz seu filho que tem um trabalho pra ele. Saiu aqui, né, que aqui a rotatividade aqui é muito grande, porque aqui não tem férias, 13ª, visto pré, fundo garantido, não tem nada. O cara chega e fala assim, olha, não quero mais ir trabalhar você, ele não vai, acabou. Não tem carteira, não tem nada. E aí abriu uma vaga lá e falou, quando seu filho, eu fui começar a trabalhar lá pra ele. Era em Miami, atrás do aeroporto. A minha mãe tinha que ir trabalhar. Eu ia de bicicleta. De manhã tinha um trânsitozinho, certo? Tinha um pouquinho de trânsito. E eu ia de bicicleta. Bicicleta era uma boa bicicleta, mas eu ia de bicicleta, uma mountain bike. Eu me lembro o seguinte, eu levava para chegar lá 1 hora, certinho. A minha mãe ia de carro, ela levava 50 minutos. De bicicleta eu fazia 10 minutos a mais somente. Pra você ver como eu era um bicho. Porque eu andava, claro, tinha um pouco de trânsito, né? Então eu levava vantagem, eu andava de bicicleta. Mas mesmo assim, entendeu? E aí vem a história, olha que legal. Eu comecei a trabalhar lá com o gaúcho e o gaúcho ficava invocado porque eu ia de bicicleta. Mas como você vai de bicicleta? É longe pra caramba. Eu falei, não, eu ando de bicicleta, pra mim não é problema, certo? E ele ficava incomodado que eu andava de bicicleta. Entendeu? Aí o que ele fez? Apareceu um carro para comprar, um Mazda. Eu não me lembro que Mazda que era, mas era um Mazda pequenininho, assim, parecia um Gol. Era pequenininho, mano. E ele estourou o cabeçote. Esquentou. Os carros aqui estragam tudo por causa disso. O americano não troca óleo, o americano não troca amortecedor, o americano, amigão, ele usa o carro. Usa, né? Vocês aí vão trocar óleo da transmissão. Sabe de nada, ninguém troca porra nenhuma. O carro 300 mil milhas lá, que vai dar 500 mil quilômetros, ninguém troca de nada não, troca óleo do motor, né? Entendeu? O amortecedor. E aí o que acontece? Acaba furando o radiador, porque o radiador é de plástico, né? Ele resseca, fura uma mangueira qualquer, ou fura o radiador, vazou a água, o carro esquentou e empenou o cabeçote. Um carro desse aqui é lixo. Porque pra você, se o carro for um pouquinho, se for um carro novinho, ainda vai lá. Mas se for um carro um pouquinho mais velho, aí um carro com 10 anos, 15 anos de idade, é lixo, joga fora. Porque o que o mecânico vai cobrar pra consertar, não paga o carro. Ou vai chegar muito pertinho ali, daí você faz o que? Você vai lá e compra o carro. E aí, quando você tem um carro aqui que não anda assim, você vende ele pro ferro velho. Aqui é normal. O carro tá meio velhinho, você vende ferro velho. Vai assim, um banco de couro, som, amplificador, roda de liga leve, chama o guincho leva, joga fora. E naquela época, o guincho ele tem um preço já que ele paga, né? Se o carro tá andando é um preço, se o carro não anda e ele tem que puxar o carro com o guincho, né? Com aquele guincho, ele cobra um pouquinho mais, ele paga um pouquinho menos. Se o carro anda, você consegue pôr na prancha você mesmo, ele paga um pouquinho mais, porque ele não dá trabalho. Esse carro não andava, ele empenou o cabeçote, ou andava, acho que ele andava assim, ele empenou o cabeçote, ele esquentava, né, mas ele andava. E eu me lembro que era $60 que o cara pagava no carro, isso em 2005, tá? Janeiro de 2005, fevereiro de 2005, mais ou menos. Custava $60 o carro, que era o que o cara do ferro velho vendia. Aquele carro ali arrumadinho, ele devia valer uns $500. O mecânico ia cobrar uns $500 para arrumar o cabeçote, então joga fora o carro. E aí o gaúcho falou assim: César, tem um carro aqui que a gente vai jogar ele fora. O guincho vai pagar para a mulher lá $60. Se você der os $60 para ela, você fica com o carro. Eu falei, é aí o gaúcho mesmo comprou o carro. Entendeu? Ele mesmo comprou o carro para mim. Não, eu vou pagar aqui, eu tiro do seu pagamento. Eu ganhava na época, para você ter uma ideia,
ganhava aí uns 200, 300, uns 250 dólares mais ou menos por semana. Ganhava. O carro custava 60. Só que ele estava com o cabeçote emprenado. E eram 4 cilindros, automático, vermelho, banco de couro, tudo carrinho bonitinho, sabe? Roda de liga leve, vermelho. Aí o Gaúcho falou assim, ó, no seu horário de almoço, ou depois que terminar, depois das 6 horas, você pode mexer nele. Eu falei, tá bom. Aí terminou o dia, eu falei, pô, comprou por 60 dólares. Fui lá, era um motorzinho de 4 cilindros, cabeçotezinho simples assim. Eu desmontei, tipo um motor AP assim, era um Mazda. Eu desmontei, peguei o cabeçote e dei pro Gaúcho no dia seguinte. O Gaúcho foi e mandou lá pra retífica. A retífica, pra ele, era um puta do preço bom. Se é particular, você vai na retífica, é um preço. Se você é o dono da oficina, você vai na retífica, é outro preço, né? O dono da oficina tem um preço bom. Aí ele foi lá e mandou como se fosse dele, aí eu paguei baratinho o cabeçote. Custou 50 dólares, coisa assim, foi baratinho. Porque, cara, é a mão de obra, mas eu mesmo descontei, então não custou nada. Aí, conclusão, voltou o cabeçote, a gente comprou um radiador, o radiador tinha furado, o radiador custou tipo assim 60, 70 dólares, o radiador, era baratinho. Comprei o radiador, o cabeçote custou mais ou menos a mesma coisa para arrumar. Comprei a junta do cabeçote, era baratinho, 10 dólares, 8 dólares, era baratinho. Montei o cabeçote, o carro ficou perfeito. 60 dólares. Eu nem andei no carro. O Gaúcho, adoro o Gaúcho. O Gaúcho é muito amigo que eu tenho aqui, assim, que eu posso falar. Eu tenho um amigo que é o Gaúcho. Ele é um cara muito legal. E ele é meio paizão, assim, ele cuida, ele foi oficial da Marinha, né? Então ele é meio bandão, assim, né? Ele mesmo, quando o carro ficou pronto, que eu fui lá, tava pronto, não tinha placa, né? Tinha que pôr a placa é baratinha. Mas eu não tinha colocado a placa ainda. Ele falou, agora você tem um carro, você ir pra casa, né? Quando eu cheguei lá, um dia depois, 2 dias depois, não me lembro lá, cadê o carro? O carro tava lá. Eu falei, cadê o carro? Eu vendi. Eu falei, você vendeu o carro? Eu falei, não é meu? Não, aquele carro lá, não. Você tinha comprado um dinheirinho. Você vai andar naquele carrinho, muito bom. Ele vendeu o carro por mais ou menos aí uns 500 dólares. Eu não me lembro exatamente disso. E tinha uma mulher que tinha um carrinho que não tinha nada de errado o carro. Nada, não tinha nada de errado. Era um Nissan Sentra. Mas ele era um Nissan Sentra sedã, assim, né? Com a porta-malinha assim, sedã. Ele é antigo, acho que no Brasil não tinha esse Nissan. Ele devia, se nós estávamos em 2004, ele devia ser 90 alguma coisa. Certo? Ele devia ter uns 10 anos, 8 anos, aquele carro, alguma coisa assim. Era um Nissan Sentra, bonitinho, preto, com as rodas de liga leve, os bancos todos de couro. E ele tinha um puta de um somzão, tinha um amplificador grandão assim, ó, com os alto-falantes daquele Foscake, uma coisa assim, puta de um som, cara, você ligava e escutava de longe. Me lembro que tinha uns cabos grossos assim, vermelho, uma caixa de fusível assim, que ficava aparecendo fusível dentro, os conectores tudo dourado, assim, o negócio era chique. E ele era mais forte, acho que ele era 2.0, 1.8, alguma coisa assim. E não tinha nada de errado, nada, só que a mulher queria vender. Eu falei, não, eu vendi o seu carro lá, 500 dólares, e essa mulher quer 600 dólares no carro. Os outros 100 dólares você dá. Eu falei, mas você... Não, esse aí que tá bem melhor. Vai. Aí eu acho que eu trabalhei mais uma semana ali, sei lá, ele pegou, descontou 50 dólares numa semana, 50 dólares na outra semana, e pronto, paguei o carro. Aí eu fui lá, fiz a placa do carro e tal, que é baratinho, barato, a placa, minha mãe colocou no seguro, né? Quando você chega aqui, se você chegou aqui agora, o seguro para você vai custar mais caro, porque eles não sabem quem é você, eles não sabem se você é um louco, se você é um doido. Então, na dúvida, o seguro para você é mais caro. Aí, como você faz, se você já tem alguém aqui? Você faz assim, você deixa o carro, por exemplo, o carro ficou no nome da minha mãe, e eu era o segundo motorista.
os meus filhos fazem isso até hoje, entendeu? E eu era o segundo motorista do carro. Aí, o carro não é meu, o carro é da minha mãe. E eu sou o segundo motorista. Então, o seguro fica mais barato, entendeu? E aí fiz o seguro e fiquei com o carro. Fiquei aquele carro um tempão. Fiquei carro um tempão, aí, sei lá, um ano. Fiquei um tempão com aquele carro e o carro era maravilhoso. Eu paguei, na época, $600 no carro. E assim. Aí, eu vendi ele e comprei. Eu tinha comprado aí, eu comprei uma caminhonete. Eu ia trabalhar, eu saí do Gaúcho. Eu vendi uma caminhonete, eu ia trabalhar pondo mesa de, fazendo cozinha de mármore, né? E aí eu comprei uma caminhonetinha, uma Daihatsu, que na verdade é Honda. Mas aí não deu certo o trabalho. Bom, eu acabei comprando um Mazda Miata, que é igualzinho esse Mazda Miata vermelho que eu dei pra minha filha. Ela tem um branco agora. O branco dela é 2012, 2014, uma coisa assim. Mas eu dei pra ela, se vocês já viram, um vermelhinho, que é aquele que abre os farolzinhos, assim, ó, que é aquele que todo mundo gosta. E eu comprei um Mazdinha daquele ali. Ele foi caro, foi difícil de achar. Quem tem não quer vender, sabe? E eu acabei comprando. Sim, um cara assim, né? Custou $2.000, entendeu? Isso é um carro. E foi difícil de achar. Porque quem tem não vende os carros, não vende. Todo mundo adora aquele carro. E eu comprei ele de um pastor. Ó, vai ver a história. Eu comprei ele de um pastor. Ele tava vendendo lá de manhã. E o cara era um pastor, um negão. Tá? E ele era um pastor da Angola. Ele falava português, na Angola fala português, né? Mas ele era da Angola, ele era pastor. Quando eu comprei o carro dele, o carro era mecânico, não era automático. Uma das motivos que eu comprei porque eu queria um mecânico. E ele era mecânico, não era automático. Aqui é muito difícil achar um carro automático, é mecânico, muito difícil. Mas se o carro for esporte, por exemplo, você comprar uma Porsche, você acha ele mecânico e acha automático. Você comprar um Mustang, você acha ele mecânico e automático. Um Miata, você acha ele, entendeu? Também é um carro esporte. Tirando isso, não tem carro automático, não tem carro mecânico. Eu comprei o carro e fui pra casa com o carro. Aqui eu já tinha placa, porque aqui quando você compra o carro, você compra a placa. A placa não tem lacre. Você tem um carro, você vai lá e parafusa a placa no carro. Tem lá. Você vendeu o carro, vendi. Desparafusa a placa, tira a placa e vende o carro pro cara sem placa. Ele que coloca a placa dele. É assim que funciona. Só que você tem que comprar a placa. Você chega aqui, você não tem nada, você vai ter que comprar a placa. Ah, mas e agora? Eu vendi um carro e comprei outro. Pô, você tira a placa do que você vendeu e coloca no outro. Você não precisa comprar uma placa, você só precisa transferir a placa. Tem lá uma taxinha, uma coisinha mais baratinho. A placa, meu irmão, comprou mais caro. Deve custar uma placa hoje aí, uns $250 deve custar uma placa. Para transferir é $50, baratinho. E quando eu fui lá buscar o carro do cara, lá em Norte Miami, eu levei a placa debaixo do braço, porque o carro ia estar sem placa. Chegou lá, fiz negócio, dei dinheiro pro cara, fui lá para a placa, mas eu teria que pôr o carro no seguro. Como é que funciona? Eu tenho que passar o carro com o meu nome ainda, certo? Passei, mas era de noite, eu ia passar só no dia seguinte. Mas aí o que você faz? Você liga no seguro e fala pro seguro: bom, seguro, eu vendi aquele carro que eu tinha e agora eu tenho esse aqui. Ah, é? Me manda uma cópia aí, uma foto do documento. Aí você vai lá, tira uma foto, manda eles olham lá o número do chassi, o modelo do carro, babá, e fala: ah, tá bom, vou passar o seguro para esse carro aqui agora. E aí eles te dão o preço. E aí eles te passam o preço, né? Se você comprou um carro mais caro, um esporte, eles vão te passar o novo preço do seguro. Mas você já sai do lugar onde você comprou o carro com o seguro, você não pode andar sem seguro. Se a polícia te parar, ela fala: não passei o carro pro meu nome ainda, tô com o documento aqui, comprei, mas o carro já tá no seguro. Tá bom. Eu não fiz isso. Brasileiro. Eu não fiz isso. Eu fui lá, comprei um carro, era de noitinha, eu falei: eu vou
imaginando que o carro andar pra trás. Aí eu falei, ué, como o carro andou pra trás? Aí eu fui, engatei a primeira de novo, aí eu tirei o pé devagarinho, né? Ele andou pra trás. Eu falei, ué. Aí nisso a polícia só fez um uau! Aí eu falei, agora fudeu, porque eu não transferi a placa. A placa ainda tá como sendo da minha caminhonete, né? Eu tinha comprado a placa. E eu não tenho seguro. E era uma negona a polícia. Ela desceu do carro e veio do meu lado assim, porque você quase bateu no meu carro. E aí eu falei pra ela, não sei, o câmbio tá estragado. Aí ela falou, você sabe dirigir isso aí? Porque o americano não sabe dirigir. Então ela assumia que eu não soubesse. Eu falei, não, eu sei, eu sou brasileiro, do Brasil, tudo, carro mecânico, eu sei dirigir. Eu comprei esse carro agora, eu coloquei primeiro e ele andou pra trás. Aí ela, tá, me dá os documentos, a prova de seguro. Aí eu falei, agora eu acho que você vai me levar preso. Eu falei, não, por quê? Eu comprei o carro agora, não fiz nada disso. Ela, nada disso? Eu falei, não. Ela foi, deu uma coçada na cabeça. Dá merda dele, disse assim. Aí, espera aí. E foi lá no carro dela. Fui olhar no computador. A minha mãe, de boba, não tem nada. Sem eu saber, ela ligou no seguro e trocou o carro. Ó, seguro, tira a caminhonete e põe um Miata. Não sabia que eu tinha feito. A polícia voltou para cima, mas ele já está no seguro. Foi mudado hoje. Eu falei, então acho que foi a minha mãe que mudou. Aí ela perguntou, quem é Derelice? Tinha lá nos documentos que ela no computador lá tinha. E nós colocamos o carro no nome dela para poder pagar o seguro da barata. Eu falei, minha mãe. Eu vou mudar agora. Eu falei, tô vendo todo mundo, você passou pro seguro. Bom, amanhã você transferir, ele tem seguro. Eu falei, tem? Não tem. Amanhã você vai transferir o carro pro seguro? Eu falei, sim senhora. Tá, e como é que você vai sair daqui agora? Porque eu tava num lugar que era alto assim, e dali começava a descer assim. E nisso já tinha parado mais uns 2 carros de frente atrás. Aí os caras falaram, ó, deixa o motor, nós vamos empurrar. Aí eles fizeram uma assim, tipo 4 pistas assim, eu tava lá na esquerda. Eles fecharam a pista toda, empurraram o Miatinha, ele é levinho, né? Era uma descida. E tinha tipo um shoppingzinho assim, de jeito assim, com estacionamento enorme, né? Eu fui no embalo, parei no estacionamento, fechei o carro, liguei pra minha mãe, ela foi me buscar, larguei o carro lá. Aí no dia seguinte, o amigo liguei pro Gaúcho, o Gaúcho tinha um cara, um amigo lá, o Gilson, que tinha o guincho, uma prancha, e falou, ó, vai lá buscar pra mim e leva lá pro Gaúcho. Aí o Gaúcho falou assim, você vai ter que comprar um câmbio e trocar o câmbio. E aí eu falei, se você quiser fazer isso, você pode fazer aqui, não te cobro nada, faz aqui assim mesmo, depois da hora. Vem aqui o elevador, você põe aqui no elevador, levanta e faz depois da hora. Mas aí eu fui acertar as contas com o cara que eu comprei. Falei, ó, você não vendeu o carro. Aí o Gaúcho falou, olha, o óleo do motor, a hora que abriu assim, tava caindo o óleo. E ele tava grosso, ele colocou um óleo assim, muito grosso. Ou seja, ele sabia que tinha um problema. Pastor, hein? Meu, aí eu falei pra ele, ó, você sabia disso, ó, disso, assim. Aí o que eu falei assim, ó, eu vou trocar eu mesmo. Nós não vamos gastar de mão de obra, mas você vai pagar o câmbio. Aí ele concordou, ele pagou o câmbio, eu arrumei um câmbio usado, tirei um, coloquei outro assim à noite.